gente, estamos aqui novamente para estudarmos. Aliás, eu não vou dizer que é para estudarmos. Estamos falando sobre o ministério do Espírito e o ministério de vida. Quero dizer uma coisa para você, se você está estudando, acompanhando essa série, por uma razão apenas de encher a sua mente de verdades para saber o que é uma doutrina, que não tem que cumprir ritual, e isso e aquilo, o que é lei, o que é a graça, você está perdendo tempo. Porque a razão principal de nós estarmos aqui é para que você olhe estas coisas e diga, eu preciso do Espírito e preciso de vida. Então, se a vida do Senhor não está sendo acrescentada ou acrescida no seu espírito, você está enchendo apenas a sua mente com conceitos, com palavras que Paulo falou, que Pedro falou, e esse não é o alvo. O alvo é, eu não. Desde que eu ouvi esta palavra, desde o início, eu estou crescendo na graça, ou seja, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que importa. Então nunca perca de vista este alvo, esse objetivo. Eu não estou aqui muito menos para criticar qualquer doutrina de qualquer igreja, dizer que eu tenho a doutrina certa ou errada. Ei, eu não entro nessa discussão. Eu prego, eu estudo a palavra com uma razão de extrair dela, de desfrutar a vida do Senhor Jesus. Se isso não está acontecendo, pare, busque ao Senhor e diga, Senhor, eu quero que essas palavras se transformem em espírito e vida, como o próprio Senhor Jesus falou, ok? Na última aula, só para lembrar assim rapidamente, eu fiz uma pergunta aqui, por que razão a primeira aliança tinha defeitos? E foi colocada, segundo nós vimos em Hebreus e em vários textos, que foi preciso uma nova aliança porque a primeira tinha defeitos. Obviamente a resposta já foi dada, só para refrescar sua memória, porque ela dependia dos esforços do homem de cumprir a lei. Então, como o homem não pode cumprir a lei, e não houve sentido a aliança. Por isso Jesus mandou um homem, Deus, Jesus, filho do homem, para que ele pudesse cumprir a lei, porque alguém tinha de cumprir a lei, para que satisfizesse o coração do Pai e ele pudesse realmente apaziguar, né, os nossos pecados. E todo mundo que crê em Jesus, ou melhor, crer em Jesus significa receber a vida dele dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Essa pessoa já está em aliança com Deus. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, de agora já tem a vida eterna. Então, isso é o fundamental. Só que depois que a gente crê, nós recebemos uma dosagem só da vida de Deus. Precisamos aumentar. E essa é a razão da gente estar estudando sobre o ministério do Espírito e vida. Obviamente, para falar isso, a gente tem que fazer uma contraposição usando os textos que Paulo falou exatamente sobre a lei. Então, dependia do homem. Depois eu falei para vocês que o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, de liberdade no Espírito. Por quê? Porque nós não somos transformados, e a verdade é o seguinte, por que nós precisamos disso? Porque nós temos que ser transformados. O nosso velho homem já foi crucificado na cruz, os nossos pecados para sempre, eu falei do sacerdócio, né? Que o sangue de Jesus na cruz foi perfeito, foi definitivo, foi completo. Ele já perdoou, não tem a menor dúvida, mas nós precisamos continuar crescendo em vida. E essa é a razão. Por quê? Porque nós temos que desenvolver o ministério do Espírito e vida para a liberdade, né? Eu usei o texto do versículo 12 ao 18 de 2 Coríntios capítulo 3. Ora, o Espírito do Senhor... Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória. Ou seja, o ministério da nova aliança é um ministério de liberdade, porque nós somos transformados pela glória de Deus e não pelo fato de tentarmos cumprir ou
um ritual, ou uma festa, ou uma ordenança, seja o que for. A nossa transformação agora depende, como eu disse para vocês, exclusivamente de uma pessoa, que é a própria glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? É a manifestação viva do Senhor. Somente uma pessoa que se depara com a glória de Deus, ela sofre internamente uma mudança, uma transformação. Eu não conheço uma pessoa que tenha entrado na presença viva do Senhor e que não tenha mudado a sua mente, que não tenha sido transformada na sua alma, que não tenha até mesmo sido tocada no seu corpo, porque a glória de Deus, ela é resplandecente. Então isso é muito importante você relembrar. E por último eu disse que ninguém pode ser justificado. O que é mesmo justificado, pastor? A palavra no grego significa considerado sem culpa, absolvição de qualquer tipo de culpa. Ninguém pode ser justificado ou considerado sem culpa pelas obras da lei. Nós vamos pegar esse gancho aqui e vamos para a aula de hoje. Então, Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Vamos lá. Se você quer anotar aí, fique à vontade. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A aula de hoje, a próxima aula e a outra vão ser, assim, aulas fundamentais para você entender, assim, na prática, o que realmente, de fato, vamos dizer assim, é como a gente espreme um caldo do limão e fica aquele bagaço lá e só vem aquele caldo puro. Então, essas 3 aulas, a de hoje, a próxima e a outra, elas vão dar uma guinada. Eu acho que vai ser até um pouco mais leve para você poder entender. Eu sei que o assunto, às vezes, pode parecer assim um pouco pesado, mas é fundamental. Estudar a Bíblia é assim mesmo, né? A gente tem que abordar todos os temas possíveis. Então vamos lá, Romanos 3, 19 e 20. Paulo diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Agora grifa isso aí. E todo o mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo tem culpa diante do Senhor. Ninguém pode dizer, não, eu não creio em Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus. Isso aqui é fundamental. Porque, exatamente como eu disse, a lei, ela serve para me condenar, para mostrar, para apontar que eu sou culpado. Porque se você transgride a lei, você não cumpre, é prova de que você está errado na sua vida. Então, continuando, ele diz assim, visto que ninguém também será justificado diante dele por obras da lei. 2 verdades. Primeiro, todo mundo tem culpa diante de Deus. E todo mundo quer resolver essa culpa. Mas, Paulo diz, tem uma outra coisa, ninguém vai ser considerado sem culpa, vai ficar livre dessa culpa, fazendo as obras da lei. A gente sempre acha, não, eu tenho que fazer alguma coisa para apaziguar o coração de Deus. As minhas culpas, os meus pecados são tremendos. Então, se eu prometo que eu vou fazer as obras da lei, tudo que você puder fazer da lei, vai adiantar 0. Ninguém é justificado pelas obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, ninguém vai conseguir cumprir a lei. O pecado, como eu disse, ele serve para mostrar que nós somos pecadores. Agora, de fato, a única pessoa que não violou a lei, pelo contrário, e ainda assim cumpriu, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aonde está isso na Bíblia? Ok. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Rapidinho, Hebreus capítulo 7, versículo 26. O apóstolo Paulo certamente disse, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Lembra que nós já temos falado que o sacerdócio da lei, da velha aliança,
quando morria o sacerdote, tinha que colocar outro. E mesmo assim, os sacrifícios que ele fazia era anualmente, ou quando o povo pecava, tinha que oferecer um sacrifício. Quer dizer, era imperfeito. E aliás, como eu disse já em aulas passadas, esse sacrifício, na verdade, nunca tirava a culpa, o pecado. Não havia a remissão, a palavra no grego remissão é separar o pecado do pecador, ou seja, ele fica livre. Havia apenas a cobertura, a expiação do pecado, porque era um ritual, era uma sombra que apontava, obviamente, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, isso, nós estamos lendo aqui Hebreus 7:26, diz, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, Hebreus 7:29, né? Aliás, não, Hebreus 7, desculpa, eu fiz um erro aqui, Hebreus 7:26. Deve ter algum aluno atento aí, né? Me corrigindo aqui. É bom que você abra a sua Bíblia mesmo e acompanhe. Hebreus 7:26. Eu vou ler então do início de novo. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, referindo-se obviamente a Jesus, santo. Ele foi separado para isso. Inculpável. Ninguém pôde achar culpa nenhuma no próprio Senhor. Isso é tremendo. Eu podia falar aqui muitas coisas. Sem mácula, sem mancha. Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. É isso que a palavra de Deus diz. Olha, não importa muito, não, mas eu não acho assim, pastor, eu me sinto tão indigno, eu me sinto tão mal. Não importa o que você sente, importa o que Jesus fez e ele com um único sacrifício, ele já limpou a sua culpa. Porque ele era um sacerdote que podia fazer isso. Então, pelo fato, agora ouça isso, pelo fato de Jesus ter sido o único que cumpriu a lei, significa então que somente aqueles que estão em Jesus e que pertencem a Deus e que estão nele, estas pessoas aqui estão livres de uma outra coisa que nós vamos falar agora, da maldição da lei. A lei condenava, é como a lei dos homens. Se você transgride uma lei, o que acontece? Você está sujeito a uma pena. Ou você vai para a prisão por 1 ano, 2, 3, 10, depende da sua culpa. E o que eu estou dizendo é que esse sumo sacerdote inculpável, perfeito, santo, sem mácula, porque ele cumpriu a lei, então todo mundo que está nele, não é que crê numa doutrina. Você veja a diferença? Porque tem muita gente que crê que Jesus morreu e tal, isso, aquilo, mas ele não está. A salvação dele é apenas na mente. Não, isso eu entendo isso mesmo. Não, salvação de verdade significa que você entrou no coração de Deus e ele entrou no seu coração. Isso é completamente diferente de um ritual. Eu agora sou um em espírito com Jesus, então se ele cumpriu a lei, eu cumpri. E se eu estou nele e ele cumpriu a lei, significa que a maldição da lei nunca mais. Porque quem peca está sujeito à maldição da lei. E aliás, quem peca está sujeito ao quê? À morte. Então quem está com Jesus, está livre. Foi por isso que o Senhor disse. Está começando agora a esquentar a nossa aula. Abre aqui comigo. Você já notou? Eu gosto de usar os textos de Paulo. Falo novamente o que ele falou, para que você não creia, não, o pastor Júlio está com uma doutrina nova, diferente. Isso não é novo não, isso tem mais de 2000 anos. Aliás, tem muito mais, porque toda a doutrina de Paulo era baseada na doutrina do Velho Testamento. Então, isso não é talvez uma maneira de você corajosamente parar agora diante do Senhor e dizer, uau, deixa eu ler, vamos ver mais. Não tome uma posição ainda só em cima disso, porque nós mal começamos esta série. Eu acho que já temos 15 aulas e, como eu disse, são aulas básicas. Então, nós vamos entrar numa palavra prática, você vai entender ainda outros textos. No final, você não tem Jesus como o Senhor da sua vida, você não tem o Espírito Santo, você não foi batizado nele, então ele vai te ratificar tudo isso no teu coração. Porque eu sou apenas um mero expositor
da palavra do reino, da palavra da graça, da palavra da justiça. A minha função é essa. Se eu pudesse colocar isso e convencer no seu coração que você não precisa prática de nenhum dos rituais. Como seria uma maravilha você tendo uma comunhão direta com esse Cristo ressuscitado maravilhoso. Mas tudo bem, a gente chega lá. Gálatas capítulo 3, vamos lá, Gálatas, eu não falei que a gente vai usar o livro de Gálatas todo. 3, versículos de 9 a 14. 9 a 14. Enquanto você abre aí o seu livro de Gálatas, eu vou tomar minha água aqui. Ok, Gálatas 3, a partir do versículo 9. É tão bom que esses textos, como eu disse, eles falam por si mesmos. Às vezes, uma outra palavra eu gosto de acrescentar ou trazer um sinônimo para que você tenha mais facilidade. Eu reconheço que às vezes a Bíblia tem, como essas traduções foram muito antigas e elas têm assim uma linguagem algumas palavras difíceis. Mas tudo bem, vamos lá. De modo que os da fé são abençoados. Quem é da fé? E o que é fé? Nós temos que entender isso aqui. Porque para muita gente fé ainda é uma doutrina, é uma virtude. É alguma coisa que faz parte de Jesus. Não. Eu quero que você faça um upgrade do seu entendimento a respeito destas realidades espirituais vivas. Como eu disse, a palavra tem que se transformar em espírito e vida. Do contrário, você vai ser uma pessoa cheia de palavras na mente, sem um entendimento espiritual, equilibrado, verdadeiro e que te vai trazer vida e vida abundante. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão era crente? Paulo diz que ele foi o primeiro crente que creu. Crente é uma pessoa que crê. Agora, olha só, ele sempre joga uma coisa com outra. Todos quantos, pois, são das obras da lei, ou seja, qualquer crente que são das obras da lei, ou seja, são pessoas que praticam as obras da lei. Quais são? São os rituais que a lei exigia. São as ordenanças, tinham 365 ordenanças, uma para cada dia, 460 e poucas obrigações, porque a lei tinha um total de 613 mandamentos. Então, você tinha que cumprir essas ordenanças e mandamentos. Só que nós já vimos que para cumprir esses mandamentos, esses rituais, você tinha que usar o seu esforço para fazer isso. Imagina, uma lei você ainda consegue, outro ritual você consegue, 3, 4, 5. Mas quando você olha a totalidade da lei e você diz, eu não tenho nem tempo de cumprir isso. Foi por isso que Jesus disse, né? Ele cumpriu tudo isso e quem está praticando essas coisas, porque acha, eu tenho a fé de Abraão, eu sou crente como Abraão, eu sei que você é, mas não é pelo fato de você cumprir um ritual, ou então você escolhe o que você quer cumprir ou não. Só que já vimos que quem pratica toda a lei, mas não deixou de praticar num ponto, é culpado de tudo, ele é condenado. E o problema é que a lei nos leva a uma condenação e uma maldição. Se você quer ser amaldiçoado, mesmo sendo cristão, ou seja, uma ação má na sua vida, tente por esforço praticar alguma coisa. Não é por aí. Nós já vimos e eu enfatizo isso. O único que fez isso foi Jesus. Você está nele? Então você cumpriu. O importante não é o que você faz, é aonde você está. Não, eu estou com Jesus. Eu e ele somos um só Espírito. Oh, glória a Deus. Tá certo. Mas vamos lá. Então, todos quantos, pois, são das obras da lei, ou seja, que praticam essas coisas, estão debaixo de quê? Maldição. Quer dizer que praticar a lei significa que eu estou debaixo de maldição? Não sou eu quem diz. É a própria palavra. Não, mas eu tenho Jesus, eu não posso ser mais. Mas se você quer praticar a lei, você está debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito, continuando a ler o versículo.
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ah, para aí, olha aqui para mim. Você pratica todas as coisas da lei? Não é conhecer, não, eu conheço toda a lei. É como todo advogado, todo homem que adora a lei. Eu conheço todo o evangelho, eu sei. Não importa se você conhece. Isso aí não te deu liberdade de nada, nem absolvição da maldição da lei. Você tem que praticá-la. Por isso que quem tenta praticar e não consegue está debaixo de maldição. E o contexto é: os da fé são abençoados com o crente Abraão, como nós vimos no versículo 9. Porque está escrito, vou repetir para você não se esquecer: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Paulo continua dizendo: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha, ele torna a falar o que já falou antes. Ah, não, mas eu vou praticar aqui uma lei, eu vou fazer isso ou aquilo. Você não vai ser considerado sem culpa pelo fato de praticar uma, duas ou três. Não é pelo fato, eu dou o meu dízimo, eu dou uma oferta, eu vou aos cultos, eu faço isso, aquilo. Não é isso que te garante a absolvição da lei. Porque aí ele diz, e esse aqui é um dos textos mais, eu diria assim, mal compreendidos ou não estão perfeitamente explicados. Não é que esteja errado o que as pessoas falam usando esse texto aqui, que diz assim, só para pegar o gancho: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Toda vez que tem o porquê, está justificando, está fazendo um link com o que está escrito antes, ok? Então eu não sou justificado diante das obras da lei. Por quê? Por que eu não sou? Porque aí ele vem agora e diz. Esse é um dos versículos mais citados. Embora sejam citados, as pessoas não entraram na profundidade dele. Quem sabe agora eu vou poder te dar uma dicasinha assim, porque só o Espírito de Deus é que pode te revelar. Porque o justo, quem é o justo? Os que têm a fé, as que têm a fé com o crente Abraão. Quem é que tem a fé do crente Abraão? O que creu? Creu em quem? Em Jesus. Creu em Jesus, você está se tornando um justo. Ou seja, significa que você não tem mais culpa. Eu fui justificado. Não existe mais culpa até o fim da minha vida. Mas isso é muito simples. Isso é muito fácil. Então você quer uma coisa mais complicada? Tente praticar a lei. Além do que você não vai poder praticar. Não, mas se eu fizer um ritual aqui, o que importa que está no meu coração não é o que importa que está no seu coração, nem na sua cabeça. O que importa é o que a palavra diz. Porque, como diz aqui, o justo viverá como? Como é que ele vai ter vida? Não é pela prática da lei? Não. Não, quer dizer que se eu for batizado não vai me acontecer nada? Não. Quer dizer que se eu guardar o domingo, ou como muitos crentes guardam o sábado? Não, porque originalmente guardar o sábado, como Israel fazia, nós temos que fazer. Ei, se alguém te obriga a guardar o sábado, cuidado. Você tem que guardar, na verdade, todos os dias. A lei hoje no Espírito, eu tenho que buscar o meu Senhor todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Isso é mais difícil. Por isso que é mais fácil alguém chegar e dizer, não, guarda o sábado. Você vai estar de acordo com a lei. Não, guarde o festa, Pentecostes e tal, nesse dia e tal. No dia do perdão, peça perdão para todo mundo. Não, isso é muito fácil. É fácil demais. Mas o mais difícil é, o justo vai viver pela fé. Houve um pequeno problema, eu estava vendo aqui no original grego. Essa frase, o justo viverá por fé, aliás, aparecem 3 vezes na Bíblia esse texto, isso está me vendo agora. Eu sei que num deles é no livro de Abacuque. Abacuque fala ali algumas coisas e ele no final, antes de falar, ainda que haja fruto na vida e tal, eu vou glorificar o Senhor.
mas ele usa lá, é um livro de 2 capítulos só, ele usa em Abacuque que o justo viverá por fé. Ele usa essa mesma frase, só tem mais um lugar, se não me engano, em Coríntios também. Mas não importa, o importante é que está aqui. Então é Abacuque, se não me engano, Coríntios, e aqui nesse texto. O que significa essa frase, o meu justo viverá por fé? Olha, veja só, como eu estava falando, às vezes a tradução ela não explica assim exatamente a profundidade do texto. O Espírito Santo tem que revelar. O que Paulo está dizendo é que o meu justo terá vida. E essa vida ele vai continuar recebendo por fé. Eu falei a mesma coisa. Só que tem um porém. O meu justo terá vida sim. Aqueles que foram considerados sem culpa receberam o quê? Por isso que eu digo que a salvação, ela não é um processo, não é uma fórmula que você adota. Não, a salvação é o Espírito de Jesus Cristo que entrou no seu espírito que estava morto. Ele que é o Espírito da ressurreição entrou e te deu um pouco de vida. Nossa, eu estou me sentindo diferente. Por quê? Ele soprou sobre você uma porção bem pequena da vida do Pai. Naquela hora você foi salvo, aí você se sente limpo, perdoado, você começa a vislumbrar as coisas, mas foi só um pouco. E as pessoas se reportam apenas o dia que foram salvos. Hoje eu estou aqui meio miserável, eu nem sinto muito mais aquela alegria da salvação. Mas eu me lembro no dia, a minha salvação foi gloriosa, eu fui arrebatado, eu fiz isso aqui. Ei, se você recebeu apenas uma porção pequena da vida de Deus no seu espírito, que você chama, e eu também, da sua salvação, você tem que continuar acrescentando mais dessa vida. O meu justo terá vida e continuará recebendo essa vida pela fé. Então o que acontece? Não é uma doutrina, não. Pela fé, se eu fizer isso, definitivamente toda vez quando eu leio a minha Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando eu vejo ali é por fé, imediatamente eu sei que passa na cabeça da maioria dos cristãos. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou acionar aqui alguma coisa que vai me fazer acreditar. Como se ele se esforçasse. Fé não existe esforço. Eu disse que quando eu leio na minha Bíblia fé, eu sempre substituo uma coisa, porque isso o Espírito Santo já colocou no meu coração, não adianta você vir com doutrinas. Fé, eu vou escrever isso aqui, fé não é uma virtude como tem virtudes do Espírito Santo, amor, alegria, bondade, longanimidade, manso. Isso são virtudes do fruto do Espírito. Mas fé não é uma doutrina, fé não é uma virtude, não é nem algo que você produz. Não, eu vou ter fé. Esta frase é 100% errada. Eu vou ter fé. Eu vou ter fé, eu vou acreditar. Aí você ouve isso, a pessoa diz, eu vou ter também. E sabe o que acontece? Seja sincero. Nada. Ou acontece acidentalmente, ou Deus é tão misericordioso e diz, eu tenho que dar isso aqui para ele, coitado, senão ele vai morrer. Senão ele não vai até me abandonar. Mas você quer saber, o meu justo terá vida e continuará a ter vida por fé. Fé é sinônimo de uma pessoa. Fé é uma pessoa? É óbvio. O meu justo vai ter vida por causa de uma pessoa, não por causa de uma virtude. Não, eu recebi. Jesus tem várias virtudes, uma delas ele me jogou fé. Não é isto. Ele se jogou a si mesmo dentro do seu espírito. Por isso, tem um versículo na Bíblia aí, eu estou ouvindo agora na minha mente, eu não tenho chave bíblica aqui, a nossa aula é essa. Paulo diz, num versículo, você pode ir lá na sua chave bíblica, ele diz assim, ele é
Ele quem? Referindo-se a Jesus. Você pode ver o contexto. A nossa, o quê? O que você acha que Paulo escreveu? Fé. Fé não é doutrina. Fé não é uma coisa positiva que eu creio, que eu quero que vai acontecer, e eu oro ao Senhor, eu clamo, e eu tal. Não. Fé é uma pessoa. Jesus, eu tenho fé, eu posso crer, porque Ele foi acrescentado mais no meu espírito, e eu agora digo, uau, Ele se manifestou. O mais da vida de Jesus veio ao meu espírito, então, quanto mais eu leio a palavra, mais ela se transforma em espírito e mais ela se transforma em vida. Por isso que uma pessoa justificada, o meu justo viverá por fé, é uma pessoa sem culpa. Ela está livre da culpa, ela agora precisa colocar alguma coisa lá dentro. A vida de Deus, a vida de Deus. Olha, eu vou pregar aqui várias séries. Não para que você tenha um conhecimento doutrinário ou bíblico. As pessoas falam, nossa, o pastor Júlio conhece muito isso. Eu não conheço nada, eu conheço uma coisa só. Jesus Cristo. E eu leio a minha Bíblia. Se você não lê, né? Eu gosto de dizer isso, é o seguinte. Na terra do cego, quem tem um olho só é rei. Então eu quero que você tenha os seus dois olhos iluminados, como Paulo disse lá em Filipenses. Iluminados os olhos do vosso coração para poderdes compreender os mistérios que estavam ocultos. Então, eu quero mais fé, ou seja, eu quero mais da vida. Jesus, acorda de manhã e diga, Jesus, eu quero mais da tua vida. Ele já sabe que isso é fé. Porque se ele estiver em você, você vai andar o dia inteiro sabendo, não, Jesus está comigo. Então, faça como eu disse, um upgrade. Não, fé não é, não é, é o Jesus? Então, Jesus fica comigo. Então, isso é muito importante. Então, porque o meu justo viverá por fé, ou seja, ele terá vida e vai receber mais vida por fé. E Paulo conclui dizendo, ora, né? Eu li Gálatas 3, de 9 a 14, estou no finalzinho do versículo 14. Conclusão, a lei, o que é a lei mesmo? São as práticas das ordenanças, a lei tem obras. A lei não procede da fé. Espera aí, quer dizer que a lei não procede de Jesus? Não, porque ele já cumpriu, acabou. A lei não procede da fé, mas tem 2 pontos. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Tenho 3 minutos só para a nossa aula. Deixa eu terminar de ler aqui o pensamento de Paulo, para você não ficar perdido, senão na próxima aula você não vai entender. Cristo nos resgatou, nos salvou, nos arrancou da maldição da lei. Não é a lei que é ruim, mas quem não cumpre a lei é amaldiçoado. E nós fomos resgatados da maldição da lei como? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso aqui é tremendo. Para que a bênção de Abraão... Peraí. A bênção de Abraão... Se você pegar a primeira frase, Gálatas 3:9, fica no contexto. Qual é a bênção de Abraão? Se eu fosse fazer uma prova para você, o que você ia responder? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão? A bênção de Abraão, portanto, é crer pela fé. Eu creio porque Jesus está dentro de mim, não porque ele me deu um negócio na minha cabeça para crer. A fé é dom de Deus. A fé é espiritual, não é coisa da minha mente. Eu não vou fazer esforço. Tudo que é fazer esforço é obra da lei. Muita fé do povo de Deus, desculpe se eu vou ofender alguém, muita dessa fé nada mais é do que uma coisa mental. E é por isso que não dá. Não, a bênção de Abraão é Jesus, que chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bom, acabou o nosso tempo. Eu não quero ultrapassar. Amanhã
Como eu disse para você, hoje você já entendeu o que é fé, você já entendeu que não são obras da lei que vão me tornar sem culpa, não, é uma pessoa viva, atual, é um sumo sacerdote que está aqui dentro. Não há virtude, eu não preciso fazer nada, porque eu tenho alguém dentro de mim, pela fé. E eu quero mais, eu preciso mais, todo mundo diz, eu quero mais fé. Não, você não precisa de mais fé, você precisa mais da vida do Senhor. Quanto mais você se enche da palavra de Deus, e o Espírito Santo endossa a palavra, mais da vida dele você vai ter e mais coisas você vai realizar. É tão fácil, tão simples. Gente, até amanhã então, nós vamos continuar a nossa aula amanhã e com certeza o Senhor vai fazer e convencer tudo isso que eu falei hoje no seu coração. Eu vou comer minha bala e a gente fica aqui até a próxima aula, ok? Beijo para vocês. Até lá.